Mateus 24, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achará fazendo assim. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Pai, entregamos esse tempo de leitura e aplicação da Tua Palavra nas Tuas mãos, para que Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, Senhor, para que possamos entender e possamos aplicar tudo aquilo que vamos aprender nessa noite. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento e nos perdoa os nossos pecados, Senhor, para que a gente Te louve e Te exalte de todo o coração das nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Semana retrasada, o pastor Lucas pregou do texto do 36 até o 41. Não deu tempo dele chegar até o 44. Então eu juntei as duas partes, mesmo porque do 42 até o 44, ele é como uma dobradiça da passagem, porque ele está juntando as duas parábolas. A parábola anterior, quando ele fala dos dias de Noé, com a parábola seguinte. A parábola anterior dos dias de Noé enfatiza o quê? A vigilância, porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, e de repente veio a chuva e matou todo mundo. Ninguém esperava, só Noé e a sua família. Eles não esperavam por quê? Porque não chovia na época e porque eles não deram ouvidos à voz de Noé, porque Noé pregou. Ele falou do dilúvio, falou que o dilúvio viria, mas zombaram dele e acabaram perecendo. E Jesus, usando a ilustração de Noé, fala sobre a vigilância. Depois, no versículo 40, ele fala: dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Jesus não está falando sobre arrebatamento aqui nessa passagem. Ele está falando sobre o dia do julgamento. Um será deixado e o outro levado para o julgamento. Depois que ele entra no versículo 42 e fala: portanto, vigiem. Por quê? Vocês não sabem a hora em que virá o Senhor de vocês. E a ilustração que ele dá é sobre um pai de família. Se o pai de família soubesse quando veio o ladrão, ele não precisaria ficar vigiando o tempo todo, O ladrão vem às 8. Então, 7h55 ele se prepara para o ladrão chegar. Mas ele não sabe, então tem que ficar vigiando o tempo inteiro. E ele termina: portanto, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. E aí ele junta com outra parábola, que é do servo fiel e do servo mau. Naquela época, existiam vários tipos de servos. A palavra aqui é escravo mesmo. Principalmente pessoas mais ricas e mais postas, tinham vários tipos de escravos. Aqueles que trabalhavam no campo, especificamente no campo, e aqueles que trabalhavam dentro de casa. Aqueles que trabalhavam dentro de casa eram os mais
de confiança. E também os mais antigos. Porque trabalhar dentro de casa, você precisa do quê? Confiar em quem você coloca em casa. E dentro de casa também existia um escravo, um servo, que era responsável por todos os outros. Esse era o escravo com maior autoridade. Mas ele não deixava de ser escravo. Ele continuava sendo escravo. Mas como que o Senhor pode saber qual escravo que é capaz para tomar conta dos outros? E dependia muito do escravo para saber quem poderia ser. Poderia ser o escravo mais antigo da casa, que cresceu na casa, né? E está com aquela família há muito tempo. Poderia ser aquele mais habilidoso, com liderança, com administração. Mas se o Senhor não soubesse como fazer, ele fazia testes. Que é o que está acontecendo aqui na parábola. O Senhor vai viajar, pega um desses escravos e fala: eu vou te colocar como chefe sobre todos os outros escravos. E ele fala aqui no versículo 45, que o Senhor deixa encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo, né? No tempo certo, a hora certa do café da manhã, a hora certa do lanche, do almoço, da janta, para que nenhum servo ficasse desnutrido, não pudesse realizar suas tarefas. E ele também era responsável por verificar todas as tarefas de todos os demais escravos. E o Senhor aqui, ele não falou quando voltava, falou? Bom, por isso que Jesus usa essa ilustração. Ele fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quanto tempo o Senhor ficava fora? Muito tempo. Né? Lembra que não tinha um carro, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha nada disso. Vocês precisavam viajar ou a cavalo, ou jumento, ou a pé. Então as viagens demoravam, tinha que atravessar montanha, pegar navio, pegar barco, sabe? Seja lá o que for. Ainda mais se fosse viagem de negócios. Se fosse viagem de negócios, ele ia para vários lugares resolver assuntos dele. Se fosse comerciante, então demorava ainda mais para comprar, vender produtos de cidade em cidade, lugar em lugar. Demorava 1 ano, 2 anos. Tinha viagens que eram curtas. Eu vou até Jerusalém para adorar e volto. Era bate e volta. Mas se fosse longo, ele não sabe quando o seu senhor vai voltar. 1 ano esperando, já pensou? Imagina como seria os empregos de hoje, os trabalhos de hoje, se o patrão, o seu chefe ficasse vários meses longe, sem pedir conta, ninguém tinha que prestar conta para o chefe. Como que ficaria a situação do trabalho? O caos, né? Não, mas tem hierarquia dentro da empresa. Esse negócio de hierarquia é engraçado, porque o que acontece? No mundo corporativo, no mundo empresarial, é cada um querendo pisar em cima do outro, né? Será que a hierarquia vai se sustentar muito tempo? Era o perigo que esse escravo-chefe aqui estava enfrentando. Porque se ele não agradasse os outros conservos dele, ele poderia enfrentar uma revolta ali. Não, você não está fazendo isso direito, o nosso horário é assim, é sensado. E começa a dar uma confusão. Mas a ênfase aqui de Jesus nessa parábola também está na vigilância. Mas não só na vigilância, é uma vigilância com fidelidade. O ladrão vigia também, não vigia? Para quê? Para ver se não está vindo polícia, para ver qual que é o melhor horário de saltar. Coloca alguém lá de vigia para ver
ver se o dono da casa não está vendo. Né? O ladrão também faz isso. Mas a grande questão aqui é vigilância com fidelidade. O Senhor está demorando para voltar, mas eu sou um servo fiel. Qual que é a característica aí no versículo 45 desse servo? Olha só. Quem é, pois, o servo? Como é? Fiel e prudente, fiel e sensato, fiel e sábio. Essa é a palavra que está aí. Ele vai vigiar com fidelidade, porque ele fala: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele não sabia quanto tempo ia ficar fora, mas quando o seu senhor voltar, ele quer encontrar a casa como? Em ordem. E até melhor do que quando ele saiu. Por quê? Porque os escravos também tinham essa responsabilidade. Qual que é a recompensa para quem faz isso? Versículo 47, quer dizer: em verdade lhes digo que ele lhe confiará todas as suas coisas. Ele foi aprovado no teste, agora toma conta de tudo. Com quem que aconteceu isso? Vocês lembram? Com José no Egito. Ele recebeu uma responsabilidade, fez aquilo com excelência, foi recebendo mais, até ser responsável por toda a casa de Potifar. O Senhor lhe dá a responsabilidade desse servo, em primeiro lugar, para testá-lo. Depois que ele foi aprovado, mais responsabilidade, também mais louvor ele vai receber do seu Senhor, mais honra. Naquela época, dependendo da região e da cultura, alguns escravos entravam até na herança do seu senhor quando ele morria. Ele deixava por escrito: o escravo fulano de tal, quando eu morrer, é para ser liberto e para dar tanto de dinheiro para ele viver a vida dele do jeito que ele quiser. Ele agora não quer mais que ele seja escravo. Tinha escravo que recebia a casa, recebia a terra. Por quê? Porque ele foi fiel ao seu Senhor durante toda a sua vida. Mas e o outro servo? Qual que é a história do outro servo? O que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados? O que esse servo achou que ia acontecer? Meu Senhor está demorando, acho que ele morreu. Acho que ele vai demorar mais, então eu vou aproveitar, vou fazer minha vida aqui, porque quando ele voltar, vou voltar a ser o escravo que eu era. Então vai lá na adega do senhor dele, abre todos os vinhos, enche a cara, come toda a melhor comida, bate nos escravos, faz os outros escravos dele. E agora? O que o seu Senhor vai fazer com esse servo quando chegar? Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe. Irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com quem? Com os hipócritas. Vocês já repararam que no Evangelho de Mateus, Jesus bate o tempo inteiro nos hipócritas. Ele chama os fariseus de hipócritas, chama os saduceus de hipócritas. Todos os religiosos da época que se achavam alguma coisa, hipócritas. Até os líderes políticos ele chama de hipócritas. Qual que é o lugar deles? O texto fala: ali haverá choro e ranger de dentes.
em benefício próprio. Mas o que o Senhor Jesus está falando aqui é para a gente vigiar em benefício do nosso Senhor. Não é benefício próprio. O escravo, ele não é dono de absolutamente nada. Ele está cuidando daquilo que pertence ao Senhor. Quando eu tinha uns 10, 11 anos e tirava nota baixa na escola, minha mãe me deixava um mês sem ver TV. Era mais ou menos um mês, era até minha nota das próximas provas. E funcionava. Vinha nota boa de coisa. Só que, às vezes, eu ficava sozinho em casa. E adivinha o que eu fazia? Ia ver TV. Minha mãe ia na feira, ia comprar carne, fazer alguma coisa. E lá em casa, assim, a gente morava no segundo andar. Né? E tinha um quarto da televisão, era no meio da casa. E a janela ficava para a entrada do prédio. A entrada pela lateral, assim. Então eu assistia a TV em pé na janela. Escondido, né? E o portão fazia muito barulho quando abria e fechava. Aqueles portões de alumínio, né? Então, quando abria fazia uma barulho. Aí eu colocava a cabeça para baixo e via se era minha mãe. Ah, não é minha mãe, eu voltava. Aí eu via o barulho de novo, colocava a cabeça. Se era minha mãe, eu desligava a TV, ia para o quarto e abria o livro e fingia que estava estudando. Mas a vigilância era somente para mim. Meu benefício. Minha mãe não sabia. Tudo que a minha mãe precisava de fazer era chegar em casa e colocar a mão na TV. Porque a TV está aqui, né? Era aquelas TV de 14 polegadas, quadradona, né? Você liga, fica 2 minutos ligado e já está pelando a TV. Ela não fazia isso, graças a Deus. Porque senão eu ia apanhar muito. Eu tinha outras maneiras de burlar isso também. Porque da minha sala, do prédio, eu conseguia ver a TV do vizinho. Eu não ouvia. Mas se estivesse passando futebol, às vezes filme, algumas coisa assim, eu ficava de joelho no sofá olhando para a casa do vizinho e ficava de ouvido na minha mãe, se ela estivesse em casa. Porque era piso de taco, dava para ouvir ela andando, né? Eu ouvi o taco fazendo barulho, eu já sentava no sofá e ouvia. Não importava qual era. E quantas vezes a gente não faz isso com a nossa própria vida? Vigia em coisas que dizem respeito somente a nós. Mas se esquece de vigiar naquilo que diz respeito ao Senhor. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. A gente estava falando sobre isso no EBD. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. A gente estava falando sobre maturidade cristã no EBD. E a maturidade cristã tem a ver com isso. Do porquê que eu estou aqui. Qual que é o sentido da minha vida? Qual que é o propósito da minha vida? Se não a glória de Deus. E a gente gasta tempo com tanta coisa supérflua, não é verdade? Tem coisas que não são pecado, mas o pecado está em negligenciar as coisas que pertencem a Deus. O texto fala aqui da vigilância, versículo 46: bem-aventurado aquele servo quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, da forma que o Senhor mandou que ele fizesse. Lembra da parábola dos talentos? Para um entregou 10, para outro 5, para outro 1. A parábola dos talentos, ele usa o dinheiro, o talento é dinheiro ali, não é talento de dom, de coisa, é dinheiro. Para mostrar que aquilo que Deus dá para a gente deve dar lucro. E lucro aqui no sentido seria frutos, né? Deveria dar mais.
gente há de administrar, para a gente cuidar das coisas que pertencem a Ele, é isso que Ele espera. Que venha mais coisa, que venha mais lucro, que venha mais fruto. Caso contrário, o que Ele fez com aquele que enterrou o talento? Tirou o talento e ainda deu para outro e mandou aquele escravo. E como que Ele chama aquele escravo? Inútil. Você não serve para nada. E a gente falou sobre isso no EBD, porque Jesus fala exatamente isso sobre nós, não é? Somos servos inúteis, não merecemos nada. Mas a diferença é que esse servo inútil que cumpre aquilo que o Senhor deseja, ele está fazendo tudo para agradar ao seu Senhor. Aquele servo que enterrou o talento, ele ficou com medo do seu Senhor. Eu sei que o Senhor é um Senhor severo, que colhe onde não planta, mas os outros servos, o Senhor me deu 10, então eu vou fazer mais por isso. O Senhor me deixou administrando a casa, então eu vou deixar a casa de que jeito? Um brinco, né? Vou deixar limpinho, vou deixar tudo organizado, melhor do que estava. Aquilo que o Senhor nos dá deve ser usado para a glória dele, não para nós. Quando o Senhor voltar, Ele vai nos encontrar de que forma? Vigiai, porque você não sabe a hora em que o Senhor virá. Eu já vi algumas pessoas, eu já pensei isso também. Caramba, o que vai acontecer se Jesus voltar e eu estiver tomando banho? Tem gente que pensa nessas coisas, né? O que vai acontecer? Como se Jesus não estivesse com a gente o tempo inteiro, né? Jesus não está preocupado se você vai estar tomando banho na hora que... Ele vai estar preocupado se você vai estar tomando banho para a glória dele. Isso é a preocupação. O nosso coração, como servos do Senhor, deve estar voltado para a glória dele, para obedecer, para fazer a vontade dele. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas para aquele servo que foi mau, negligente, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando sobre a condenação eterna. Ele está falando sobre a punição que ele deveria ter feito e não fez. Às vezes a gente faz as coisas para Deus, até para qualquer pessoa no trabalho, a gente faz por obrigação. Mas o verdadeiro servo do Senhor, ele faz as coisas para o Senhor por amor, por gratidão, por contentamento, porque sabe da onde que o Senhor tirou e sabe para onde o Senhor vai levar. É interessante a forma como Jesus nos evangelhos e até mesmo os apóstolos nas cartas posteriormente falam sobre o nosso relacionamento com Deus, porque agora ele está falando que o nosso relacionamento com Deus é de escravos que devem prestar contas para o Senhor, que devem administrar as coisas do Senhor. Mas nós também somos filhos, não somos? Ao mesmo tempo que nós somos escravos, nós somos filhos. E ao mesmo tempo que nós somos qual é a palavra? Súditos de Jesus, nós também somos irmãos de Jesus. Olha que coisa doida. Mas cada um desse tipo de relacionamento que a gente tem com Deus expressa algo de quem Deus é e de quem nós somos.
E outro título que Deus nos dá, que é muito lindo, muito maravilhoso, é que Ele nos chama de amigos. Amigos. Somos filhos, servos, súditos, amigos, e somos corpo do cabeça que é Jesus. Somos pedra também do edifício que Ele tem construído. Olha que coisa maravilhosa, tudo isso revela coisas sobre nós e sobre o Senhor. Quando nós lembramos que somos escravos, nós lembramos que Ele é Senhor. Quando lembramos que somos súditos, lembramos que Ele é Rei. Quando lembramos que somos filhos, lembramos que Ele é Pai. E quando lembramos que somos irmãos, lembramos que Jesus é nosso irmão. Somos amigos, Ele é nosso amigo. E somos pedra, Ele é o construtor. E a gente poderia ficar falando um monte de coisa sobre essas ilustrações que Ele usa. Nós somos corpo, Ele é cabeça. Se a gente lembrar dessas coisas continuamente, se a gente colocar isso em evidência nas nossas vidas, nós vamos viver para a glória dele. E como a gente viu na EBD, nós fazemos para a glória dele, não para nós. E para encerrar, eu quero enfatizar uma coisa aqui: que o servo, ele cuida, ele administra a casa do seu Senhor, porque ele sabe com certeza que o seu Senhor vai voltar. E ele anseia por esse momento. Da mesma forma que nós devemos ansiar pelo retorno de Jesus. E estar preparados para isso. Se Jesus voltar amanhã, você está preparado? Amém. Você tem vigiado? Quando Jesus prestar conta, vai ser achado em falta ou vai estar positivo? É a pergunta que a gente tem que fazer todo dia para nós mesmos, olhando para aquilo que Jesus espera de nós. E a gente falou sobre o Espírito Santo na EBD. É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos convence de que Jesus vai voltar. E até a volta dele, permanecemos vigiando e ansiando pela volta. Amém? Por isso que eu escolhi o hino 114 para a gente cantar. Que a gente vai cantar de novo. Vem aqui, Chico. Chamar um grupo de louvor para cantar todo mundo junto. A ansiedade, é uma ansiedade boa essa pela volta de Jesus. Não é uma ansiedade ruim. Nós esperamos e vamos nos alegrar com esse momento. Amém?
queremos, Pai, enquanto estivermos aqui, honrar o Teu nome, honrar aquilo que o Senhor nos deixou para fazer. Para quando o Senhor voltar, nós sejamos achados fazendo exatamente aquilo que o Senhor quis. Para a honra e glória do Teu santíssimo nome. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa todas as vezes que a gente vigiou para nós mesmos. Todas as vezes que a gente planejou e fez as coisas para nós mesmos. Nos ajuda, Deus, na dependência do Espírito Santo, viver para a Tua glória. Que a gente tenha essa plena convicção de que nós somos Teus, somente Teus. Nós não somos mais de nós mesmos. Queremos, Deus, viver somente para Ti, para Te honrar. E que o mundo saiba que o Senhor nos salvou, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. A Ti seja a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a compaixão do Espírito Santo esteja com todos nós e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém.